vascaíno já está no Rio de Janeiro. Isto mesmo. Será se o Vasco vai contratar esse volante? E o seguinte, atacante vindo aí diretamente de São Paulo, Vasco pode anunciar esse atacante aí a qualquer momento. A gente vai falar muito aqui sobre as categorias de base. Olha, hoje o Jorge Salgado acabou de soltar aí, o presidente do Ossinho, né? Acabou de soltar aí uma nota que a gente vai colocar aqui para vocês. Vai ter reunião, segundo ele, aí, muito importante no Vasco da Gama. E a gente vai falar bastante aqui sobre a preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 16, perfeito? Então vamos lá, meus amigos. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora para o nosso vídeo. Vamos começar falando aqui sobre as categorias de base. Hoje o Vasco teve um confronto aí contra a equipe do Nova Iguaçu, vencemos por 2-0, gols aí do GB e do Julião. O Vasco está de parabéns aí, a categoria de base sempre representando. Esse jogo foi referente ao campeonato estadual. E o seguinte, o Vasco precisa aí aproveitar essa competição ao máximo. O calendário esse ano aí da garotada vai ser curto, porque devido ao ranking, o Vasco da Gama não vai poder jogar a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro nas categorias sub-17 e 20. Bom, meus amigos, hoje a gente também toma conhecimento aí com relação à situação envolvendo aí amistoso do Vasco da Gama. Na próxima sexta-feira, horário ainda a confirmar, com transmissão aí da Vasco TV. E o seguinte, meus amigos, o nosso adversário será o Atlético de Minas Gerais. Não é o Galo, não, é o Atlético, né? O Atlético genérico. E eu te pergunto, será se esse adversário serve de parâmetro? Será se o Barbieri consegue extrair alguma coisa de diferente? Ou você acha que o importante é a gente não ficar parado e fazer jogos, treinos aí, independente com quem seja? Bom, o seguinte, tá? Sobre essa situação de jogador deixando aí o Vasco da Gama. Hoje, mais um jogador da base aí, insatisfeito, né? O Laranjeiras demonstrou interesse aí de deixar o Vasco da Gama. E o seguinte, tá? Essa situação do Marlon Gomes aí sendo vendido tá dando o que falar aí, porque a proposta aí, o Milan já sondou o jogador e o Porto também não vai medir esforços para poder levá-lo. A 777 Partners, a gente sabe que precisa muito vender jogador aí para poder fazer caixa, né? O Vasco, que durante esse mês de março não contratou, porque a verdade é que faltou dinheiro aí para poder fazer contratações de alto nível. Agora, né, volta a se falar aí de vários reforços diante da eminência da venda aí do menino, né? A gente lamenta, já foi o Andrei, agora de repente vai outro garoto. E o seguinte, sobre a situação aí de chegada aí de reforços aí, atacante, né, lá do futebol paulista, que atua aí no Santos, Lucas Braga pode aparecer em São Januário. Isso mesmo. O Vasco tem muito interesse aí no Lucas Braga aí, e a negociação aí já foi até a 777 Partners deu até aval já para essa contratação. Então vamos colocar aqui a fonte aqui para que vocês possam ter conhecimento aqui dos fatos narrados, certo? Ó, novo alvo Vasco 777 aprova nome e vai abrir a carteira para contratar jogador do Santos, tá? A negociação aí com o atleta tá dando o que falar. E o seguinte, né, cara? O Lucas Braga aí, que segundo essa matéria aqui do Vascaíno.net, chegaria aí para ser
titular do Vasco da Gama, né? Ó, Braga tem 26 anos de idade e chegaria com status de titular absoluto no Gigante da Colina. Você acha aí que o Braga, ele simplesmente aí, o Lucas Braga, ele iria aí barrar o Pedro Raul? Deixa a sua opinião. E o seguinte, tá? Matéria que veio de acordo com o portal UOL, repaginada aí pela vascaíno.net, tá? Olha, situação aí de volante aí, cara. Porra, a galera tá falando aí. Pessoas dentro do Vasco da Gama, situação aí envolvendo o jogador Alan. Pode dar caldo sim, galera. Pode dar caldo. O Alan já está aqui no Rio de Janeiro. Chamou muita atenção o fato aí do Alan efetivamente está agora aqui na cidade maravilhosa, uma vez que ele tem um contrato de mais um ano, já trouxe toda a sua mudança. Notícia que foi confirmada aí também pelo Zé Colmeia, o Alan podendo chegar aqui no Vasco da Gama. Coração falando mais alto nessa hora, o Alan que está milionário, né? Para poder voltar ao clube que abriu as portas para ele. Alan que é um jogador aí que faz a lateral direita e também faz o meio campo, tá? E notícia que acaba de sair, certo? Com relação ao presidente aí, Docinho, certo? O presidente Docinho deu uma declaração agora, acabou de sair essa notícia aqui, ó. Jorge Salgado aparece e faz anúncio bombástico e inesperado para o Vasco, né? Tá aqui, e abre aspas aqui para ele, segundo matéria, né? Semana proveitosa, reunião muito boa sobre reforma de São Januário, publicou. Torcedor do Vasco, você acredita que vai ter reforma no último ano dessa gestão aí? Vocês acreditam que esses caras têm capacidade para fazer alguma coisa pelo Vasco? Deixa aí nos comentários. Se você acha aí que vai sair reforma de São Januário no último mandato do Salgado, fala pra gente. E o seguinte, sabe o que acontece? Isso já tá com cheiro aí de cara de eleição, meu irmão. Sabe aqueles candidatos que promete? Então, é essa situação aí. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Usem o espaço para comentar, pessoal. Valeu!